Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Será que entendemos o perdão? Será que existe condição para o perdão? Será que só perdoamos quando as pessoas se arrependem? Como é que é com relação ao nosso Deus? Nós precisamos pensar e refletir sobre isso à luz das Escrituras. Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, e lá fala sobre perdão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E também em Mateus 6, 14 e 15, estendendo a explicação, ele diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando nós olhamos à luz das Escrituras o perdão recebido, nós compreendemos que Deus nos perdoou. Deus não só proveu o meio do perdão, mas nos perdoou revelando o seu amor antes mesmo do nosso arrependimento. A obra que ele realizou para todos, mas nem todos alcançam o perdão. Por quê? Porque não há entendimento. O que a gente precisa entender é isso. A questão do perdão, ela não está vinculada à atitude do outro, daquele que nos ofendeu, daquele que nos magoou, daquele que nos tratou mal, daquele que praticou a maldade contra as nossas vidas. Nós perdoamos não porque o outro se arrependeu. Nós perdoamos porque nós entendemos quem nós somos e o que recebemos de Deus. Porque ofendemos a Deus, magoamos, no sentido de que nós fugimos daquilo que Ele tinha planejado. E fugimos o tempo todo. Mas Ele concedeu o perdão por meio de Cristo Jesus e nos reconciliou com Ele. Através da oferta que Cristo fez, nós recebemos na sua morte o perdão. Na ressurreição, a nossa justificação e fomos feitos um novo ser. Criados segundo a natureza de Deus, ou seja, somos coparticipantes da natureza divina e capacitados para rejeitar as paixões humanas. Então, nós não vivemos e nem podemos viver à luz da forma de pensar deste mundo. Não somos chamados para viver na carne, mas para viver agora segundo a nova realidade que temos no Espírito. Por isso precisamos exceder a lei, porque não se trata simplesmente de cumprir, mas de compreender quem nós somos, para vivermos a realidade do reino que expressa o Pai, que revela as suas virtudes, que manifesta quem Ele é. Por isso o perdão faz parte deste processo. A questão não é se o outro me magoou, a questão não é se o outro me maltratou, a questão não é o que o outro fez por mim, porque isso é inerente à natureza humana, à maldade humana. O que a gente precisa entender é a natureza que nós temos. Por isso agimos segundo essa natureza. Concedemos o perdão assim como Deus nos concedeu o perdão. Não pelo reconhecimento do outro, mas porque compreendemos quem nós somos, a natureza que temos e como devemos viver. Somos chamados para viver o amor de Deus, para revelarmos o amor de Deus. A nossa maturidade, ela se expressa à medida que nós caminhamos nessa direção, santificando o nosso proceder, deixando as obras das trevas, ou seja, o viver segundo a carne, a forma de pensar natural, e vivemos como Cristo, seguindo o modelo, o exemplo de Cristo. O que Jesus fez na cruz? Ele simplesmente disse para o Pai: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Temos exemplo de pessoas como nós, Estevão, que ele falou para Jesus: Senhor, não atribua a eles esse pecado. Na realidade, quem estava presente? Paulo. O que a gente precisa entender é isso. Perdão não depende do outro, mas depende de nós, de entendermos quem nós somos. Ele nos liberta cada vez mais da natureza humana para vivermos a realidade do reino de Deus na terra. Para expressarmos o reino, vivermos a glória do Pai, para andarmos segundo a justiça, manifestando o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, para revelarmos as virtudes do Criador. Somos chamados para isso. Quando perdoamos, na realidade, estamos agindo como o nosso Deus, que nos mostra o caminho
para a maturidade, para revelarmos, para expressarmos, para enchermos a terra com conhecimento da sua glória. Que a gente possa entender a questão do perdão, e compreendermos que quando Jesus fala isso, na realidade ele está falando porque nós não entendemos. Ou seja, se não perdoamos, é porque não entendemos o perdão que nós recebemos. Nós, de fato, não nos arrependemos e nem nos submetemos a Deus. O que a gente precisa entender é isso. Não se trata do outro, mas sim de recebermos aquilo que nós concedemos para o outro ou que o outro não nos concede. E à medida que há em nós o arrependimento, também participamos deste processo. Por isso, perdoo e tenho que perdoar os outros, não por causa do que eles fizeram e não por reconhecerem o seu pecado, mas porque eu entendo quem eu sou. O outro gozará deste perdão quando entender isso. A gente precisa entender assim. Se assim não entendermos, nós não caminharemos para a maturidade, nem para o conhecimento e nem para a compreensão do amor de Deus. E a gente precisa fazer essa caminhada para amadurecermos e revelarmos o nosso Deus neste mundo. Que a gente entenda isso e que possamos caminhar através das Escrituras, buscando o conhecimento, pedindo para que Deus ilumine o nosso entendimento e nos conduza nessa jornada para o louvor e glória do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.